E aí, rapaziada, beleza? Alex da R4 aqui. Quero abordar um assunto com vocês polêmico hoje, que é o PlayStation 5. Todos esses aparelhos aqui são aparelhos para assistência. Nesses últimos dias, essas últimas semanas, nem todos são os mesmos problemas, alguns eu já dei uma olhada. Tem problemas diversos aqui, temos problema de HDMI, problema de fonte, problema de placa e alguns deles o problema de aquecimento. Inclusive aparelhos novos, esses 4 aqui são do lojista, não conseguiu nem vender. O aparelho apresentou falha ou no balcão ou no primeiro dia que o cliente levou para casa. Vários colegas já abordaram esse assunto, que é um assunto polêmico, e a Sony já até se pronunciou a respeito do metal líquido. Ele escorre sim, isso é fato, é real. Pessoas pelo mundo inteiro estão relatando esse tipo de problema. Ele não escorre a ponto de sair fora do processador e estar esparramando pela placa, ocasionando algum curto-circuito, alguma queima de algum componente, porque o metal é condutivo. Não é esse o caso. Ele tem uma proteção ali, que o metal líquido fica preso ali em cima do processador mesmo, mas ele deixa boa área do processador sem uma dissipação, porque ele é o responsável por fazer essa troca de calor. E isso a longo prazo, ou às vezes até curto, pode estar danificando o seu aparelho. E um exemplo bem claro disso daí são as placas de vídeo de mineradores e tal, que trabalham com uma carga muito puxada e vocês veem que a durabilidade é bem menor. Então isso é um fato, é real, tá? Vários clientes me perguntam, será que isso daí é conversa fiada, é especulação? Não, é real, gente. Olha só, um aparelho relativamente novo, não tem 10 dias, olha a quantidade de aparelho. Tem mais alguns que estão lá na loja aguardando o cliente vir retirar, aparelho que já foram entregue, e esse foi o que acumulou nesses últimos dias. Eu trouxe eles aqui para casa para estar gravando esse conteúdo e apresentando uma possível solução para vocês a respeito desse metal líquido. Dos defeitos diversos, todos vão ter que analisar e chegar à conclusão de qual é o problema. Mas sobre o metal líquido, eu tenho um produto que eu vou estar apresentando para vocês aqui e vai resolver essa questão. Ele vai conduzir a temperatura sem problema nenhum, vai ter uma excelente dissipação de calor, não é condutivo, não escorre e vocês vão estar livre de problema com o metal líquido. Beleza? Já já eu desmonto o aparelho e apresento para vocês. Bom, vamos lá, galera. Eu vou ser bem breve aqui na solução. De antemão peço desculpa pela qualidade do vídeo, porque eu tô sozinho gravando esse vídeo aqui e correndo atrás das ordens de serviço. Tem bastante serviço que entrou essa semana na assistência. E vou te passar um resumo da história desse videogame. Esse videogame entrou para mim lá agora com o conector quebrado, tá vendo? Ele quebrou os 2 suportes, tá soldado aqui ainda. Por sorte não arrebentou nenhuma trilha, só quebrou o conector mesmo. Tá aqui o conector. Mas antes desse aparelho entrar lá, o cliente me relatou que ele jogava alguns jogos de PlayStation 5, o videogame se desligava, dava mensagem de aquecimento, o cooler virava uma turbina, o aparelho estava bem sujo, é um aparelho que pelo visto o cliente usa bastante, né, com frequência. E alguns jogos de PlayStation 4 ele consegue jogar, sendo que mesmo sendo jogos de PlayStation 4, em algum momento ele acabava dando mensagem de aquecimento. Então tá aqui, ó. Essa é a parte do dissipador. Tá vendo, ó? Vou levantar aqui. Buraco do cooler. Essa placa ela vai aqui em cima assim. Essa é a parte de baixo, essa é a parte de cima do console. Esse videogame ele ficaria assim, ó, na vertical. Notem que aqui, nessa região, nitidamente, praticamente não tem metal líquido. Aqui ó, está completamente limpo. Olha a parte de baixo, o acúmulo. Olha o tanto de metal líquido que tem aqui. Então esse metal líquido, com o peso, né, ação da gravidade, ele desceu todo para a parte de baixo. E vamos lá no processador. Tá aqui o processador. Notem aqui, ó, completamente limpo. Não tem um resquício de metal na esponja, nada. Esse é o die, esse daqui é o elemento onde é feita a dissipação de calor.
Observem essa mancha aqui. Tá vendo? Essa mancha toda aqui. O espaço que estava sem metal líquido. Isso aqui é uma bolinha de metal. Olhem o acúmulo de metal líquido na parte de baixo. Então sim, pessoal, é real o problema do PlayStation 5 trabalhar na vertical. O que a Sony publicou é que tem essa proteção que não deixa o metal líquido escorrer para a placa. Realmente, esse metal líquido não sai daqui. Debaixo dessa proteção tem uma outra em cima do processador, isolando todos os capacitores. Mas a questão não é esse metal líquido escapar daqui e chegar na placa, cair nos VRM e em outra parte fechando um curto ou vindo a danificar. A questão é isso aqui, ó, esse pedaço do processador sem dissipação. Então eu vou fazer a remoção desse metal líquido, vou fazer a limpeza, vou fazer a substituição desse conector e vou voltar com vocês com uma solução que eu encontrei para esses videogames. Pasta térmica não adianta, ela não tem uma condutividade térmica suficiente para resfriar, né? Para ajudar a refrigerar um PlayStation 5. E eu vou estar mostrando para vocês o que eu estou usando. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou estar passando para vocês aqui a solução para a substituição do metal líquido aqui do nosso PlayStation 5, tá? Nós vamos estar substituindo o metal líquido por um thermal pad da Carbonaut. Eu vou estar explicando ele aqui, mostrando na placa para vocês como que ele deve ser aplicado, quais são as propriedades deles. Eu vou adiantar, esse é um produto desenvolvido para overclock, situações extremas ali de alta temperatura, onde você tem um sistema de dissipação de calor compatível também, seja um water cooler ou até mesmo nitrogênio. Em alguns casos, em alguns eventos, competições, o pessoal acaba até utilizando para estar dissipando aí a temperatura dos seus processadores, das suas placas de vídeo, que não é o nosso caso. No PlayStation 5 a dissipação desse calor é a ar ainda, então esse thermal pad aqui dá conta de sobra de fazer essa transferência de calor. Ele faz uma transferência bem maior do que o nosso sistema de resfriamento consegue dissipar. Ou seja, o metal líquido está muito sobredimensionado, ele é pouca coisa, a condutividade térmica dele é pouca coisa menor do que a do metal líquido, mas ele dá conta suficiente, porque no nosso PlayStation 5 o limitador aqui não é o elemento responsável por fazer a transferência do calor da APU para o dissipador. O nosso limitador aqui sim é o próprio dissipador, que a nossa refrigeração é feita a ar e tem toda aquela questão de espaço, de tamanho. Apesar que ele aumentou muito de tamanho em relação ao PlayStation 4, o dissipador dele aumentou muito de tamanho. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, tá? O dissipador dele é bem grande, esse videogame vai passar pela manutenção preventiva. Então eu vou estar mostrando para vocês agora como aplicar esse thermal pad e dando mais alguns detalhes aí sobre ele, beleza? Vamos lá, rapaziada, eu vou apresentar para vocês a solução que eu estou utilizando para substituir o metal líquido. Aqui eu já fiz a limpeza, tá? Vocês observam que a parte que estava sem metal ficou até uma mancha, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Podem ver que essa aqui é a parte de baixo do videogame, essa é a parte de cima. A mancha está exatamente em cima, na falta do metal líquido. Voltamos para cá, para a carcaça, para o dissipador. E o produto é esse aqui da Thermal Grizzly, é o Carbonaut. Ele é essa película aqui, ó. Ele é um thermal pad, tá? A condutividade térmica dele é de 62,5 watts por metro Kelvin, contra 73 watts por metro Kelvin de um metal líquido dessa mesma marca. É uma marca aí bem famosa, uma empresa que já está aí praticamente, eu acho que agora faz 9 anos que ela está no mercado já, produzindo componentes para alta performance, overclock, e esses 10 watts de condutividade térmica não vai fazer diferença. Por que que não vai fazer diferença? Porque esses produtos são desenvolvidos para quem trabalha em situações extremas com um poder de dissipação muito grande, utilizando water cooler,
e às vezes até nitrogênio para estar refrigerando seus equipamentos. E aqui no PlayStation 5 temos uma refrigeração a cooler, ainda a ar, uma refrigeração a ar. Então a refrigeração dele é bem limitada. Esse 62,5 watts por metro Kelvin dá conta suficiente da dissipação, da transferência de calor, tá? A dissipação é feita por todo o conjunto, da transferência de calor. Sem problema nenhum, você não vai ter problema de transferência de calor. Pode ter um problema de sujeira, o cooler não conseguindo fazer a dissipação, mas a transferência vocês podem ficar despreocupados que esse cara aqui dá conta do recado sem nenhuma sombra de dúvida, tá? Eu já fiz, esse não é o primeiro videogame que eu faço, eu já fiz em outros aparelhos, eu já testei, tá? Meu PC aqui, ó, tanto o processador, ele é full water cooler, tá? Tanto o processador quanto a placa de vídeo está com o Carbonaut já há 16 meses. Esse produto aqui eu comecei a utilizar ele por um acaso, eu descobri por um acaso, vou contar a história de como eu comecei a utilizar esse thermal pad para vocês. Um cliente tinha uma rig de mineração e decidiu colocar elas no óleo. Todas as placas de vídeo submersas no óleo para poder minerar. E sem os dissipadores, as placas estavam sobreaquecendo. Com os dissipadores, nós tínhamos um problema, que o óleo limpava toda a pasta térmica, que fica em cima das GPUs, né? No nosso caso aqui do PlayStation 5 é uma APU, mas nas placas de vídeo são GPUs. Responsável por fazer a condutividade térmica, transferir o calor aqui do processador para o sistema de refrigeração, para o dissipador. Aí o óleo limpava. Metal líquido piorou, né? Se a pasta térmica estava sendo limpa pelo óleo, metal líquido, eu acho que a hora que mergulhasse ela ali, saía. Então, testamos esse thermal pad. Como ele é uma película, parece um paninho, ficou fixo. O óleo não conseguiu remover ele e ele continuou fazendo o seu papel de transferência de calor ali da APU para o dissipador e o cliente não teve problema com essas placas de vídeos, não pelo menos por temperatura, né? A gente sabe que depois de um bom tempo minerando aí, provavelmente uma ou outra ele deve ter tido problema. Mas assim, essa é a solução que eu deixo para vocês aqui. Um quadradinho desse, você consegue fazer aí 2 PlayStation 5 e te sobram uns pedaços. Você vai encontrar de tamanhos diferentes. Essa única película aqui no Brasil está em torno de R$190. Tá bem caro. Então você faz apenas 2 PlayStation 5, sem falar a sua mão de obra, para você estar aplicando, fazendo toda a limpeza, higienização do sistema. Vale a pena importar, você vai pagar bem mais barato. No AliExpress vocês encontram disso daí. Então tá aí, pessoal. Fiquem à vontade aí se tiver alguma dúvida. Alguém se já passou por isso, tiver uma solução diferente e quiser estar compartilhando com a gente aí, ou até mesmo quem já conhecia esse produto e já teve a oportunidade de estar utilizando, deixa pra gente nos comentários aí qual foi a experiência de vocês. Espero aí que eu consiga ajudar. Esse vídeo aqui não é mais voltado para o público comum, assim, porque a dificuldade em estar executando a desmontagem, montagem, toda a limpeza de um PlayStation 5, eu não aconselho o próprio cliente fazer, a não ser que ele tenha uma experiência muito boa na área, porque é um aparelho bem delicado. Isso daqui é mais para os nossos colegas técnicos aí, o pessoal que trabalha na área, que tá tendo esse problema, tá tendo essa dificuldade aí com os metal líquido. Eu já fiz vários PlayStation 5 e sim, pessoal, é real. Ele escorre, ele não danifica a sua placa, ele não sai dessa parte, mas ele deixa boa parte da sua APU aqui, ó, sem dissipação de calor. Isso daqui, não vou nem dizer a longo prazo, isso daqui a curto prazo pode trazer prejuízo, até mesmo de perda do aparelho, porque essa peça ela é insubstituível. Se essa APU aqui ela chegar de danificar, já era. Adeus PlayStation 5. Beleza? Um abraço para vocês aí, rapaziada, e até a próxima.